Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo, que você acompanha aqui, meu caro ouvinte, pelas ondas da fraternidade legítima da Rádio Rio de Janeiro. Você estuda conosco o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, nos direcionando como base segura para o entendimento dos valores do bem, do amor, da justiça e da caridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está acompanhando conosco sabe que estamos estudando o livro Em Torno do Mestre. O autor é Pedro de Camargo e a editora da Federação Espírita Brasileira. O capítulo de hoje chama-se O Objetivo do Espiritismo. Então Pedro de Camargo, que é esse grande vulto do Espiritismo, orador, que nos trouxe a doutrina, clareando o seu entendimento da origem dos valores do Evangelho de Jesus, vem nos trazer a terceira revelação com a sua contribuição. E ele começa dizendo que é pelo Evangelho que cumpre anunciar o Espiritismo. A Igreja Espírita há de ser a Igreja Cristã em sua simplicidade primitiva, em sua pureza, em sua verdade, tal como a estabeleceu Jesus e entenderam os apóstolos. Então Pedro de Camargo inicia o capítulo afirmando esse conceito de igreja, que foi a denominação estabelecida para os primeiros apóstolos que se reuniam para levar ao povo a exemplificação da verdade, do amor, da justiça e da caridade, nos templos, nos núcleos, nas construções, como podiam ser feitas. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. Do Evangelho segundo o Espiritismo, em sua introdução. Meu caro ouvinte, busque assim proceder para cada estudo da obra kardeciana. Todos os livros que você buscar estudar, refletir, comece pela introdução. É riquíssima a oportunidade de entendimento a partir dela. E Kardec escreve: na posição em que nos encontramos, a receber comunicações de perto de 1000 centros espíritas sérios, disseminados pelos mais diversos pontos da Terra, achamo-nos em condições de observar sobre que princípio se estabelece a concordância. Então Kardec está se referindo à ideia homogênea, o que existe em concordância entre diferentes mensagens de espíritos que se comunicaram através de diversos médiuns. Esses centros espíritas, meu caro ouvinte, na época eram as residências dos médiuns, que se comunicavam com Allan Kardec através de correspondência. Essa observação é que nos tem guiado até hoje e é a que nos guiará em novos campos que o Espiritismo terá de explorar, porque estudando atentamente as comunicações vindas tanto da França como do estrangeiro, e aqui ele se refere ao estrangeiro como sendo o continente africano, todos e muitos países desse continente, e também o continente asiático, reconhecemos pela natureza toda especial das revelações que ele tende a entrar por um novo caminho e que ele chegou o momento de dar um passo para adiante. Essas revelações, feitas muitas vezes
com palavras veladas, hão frequentemente passado despercebidas a muitos dos que a obtiveram. Outros julgaram-se os únicos a possuí-las. Tomadas insuladamente, elas para nós nenhum valor teriam. Somente a coincidência lhes imprime gravidade. Veja o critério do codificador. Ele está encontrando o que há em comum nas mensagens de uma mesma pergunta que ele fez, para encontrar então a homogeneidade e a autoridade do pensamento do ideal espírita trazido pelos mensageiros celestes, e não pelos homens. Depois chegado o momento de serem entregues à publicidade, cada um se lembrará de haver obtido instruções no mesmo sentido. Esse movimento geral que observamos e estudamos, com a assistência dos nossos guias espirituais, é que nos auxilia a julgar da oportunidade de fazermos ou não alguma coisa. Então é muito importante nós abordarmos as introduções das obras, porque nelas nós vamos encontrar o entendimento da construção, da origem e de todos os valores obtidos a partir da conjugação, da concordância dos ensinamentos, as respostas realizadas pelos espíritos. Meu caro ouvinte, o espiritismo pertence às respostas dos espíritos e não dos homens. E Pedro de Camargo continua: Paulo, o doutor das gentes. Ele se refere a doutor porque antes de Paulo, Saulo de Tarso era doutor da lei, ou seja, conhecedor profundo da Torá, o Antigo Testamento. Esse termo das gentes, ele se refere aos gentios, porque Paulo de Tarso, ele inaugurou inúmeras igrejas e inclusive orientou aos gentios, que são os povos pagãos. Discorrendo sobre a missão de Jesus na terra, disse: ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto, a saber, Jesus Cristo. No entretanto, continua o converso de Damasco, outra forma de se referir a Paulo de Tarso, porque se converteu ao cristianismo diante do próprio Cristo, quando estava a cavalo em direção à cidade de Damasco para perseguir os cristãos. Mas o mestre lhe convidou a segui-lo e, irresistivelmente, ele tornou-se o campeão da divulgação dos evangelhos. Conquanto seja um só o fundamento, muitas são as edificações levantadas sobre o mesmo. Então, Paulo de Tarso está se referindo agora aqui às edificações físicas, mas todas elas derivadas do mesmo fundamento, Jesus Cristo. Uns constroem obras de prata, outros de ouro, outros de pedras preciosas, outros de madeira, de palha e até de feno. Tais obras, conclui ele, hão de ser provadas no fogo. Aí, umas permanecerão, outras serão desfeitas. Essas provas de fogo, meu caro ouvinte, recebem a condição do entendimento de que todos nós vamos passar por provações, por adversidades, com relação à construção das nossas convicções, e que esses valores são muito mais importantes no entendimento e no exercício da sua prática de cada um de nós do que propriamente na condição exterior de cada um desses núcleos. Vamos elucidar esses conceitos. Elucidando conceitos. No capítulo do livro O Espiritismo ao Alcance de Todos, na obra O Espiritismo na sua mais simples expressão, Allan Kardec afirma: o objetivo essencial do Espiritismo é melhorar os homens no que concerne ao seu progresso moral e intelectual. O verdadeiro espírita não é o que crê nas comunicações, mas o que procura aproveitar os ensinamentos dos espíritos. De nada adianta crer
se sua crença não faz dar sequer um passo na senda do progresso e não o torna melhor para o próximo. E no livro O que é o Espiritismo, Kardec esclarece: o Espiritismo funda-se na existência de um mundo invisível, formado pelos seres incorpóreos que povoam o espaço, e que não são mais que as almas daqueles que viveram na Terra, ou em outros globos, nos quais deixaram seus invólucros materiais. São os seres a que chamamos espíritos, seres que nos cercam e incessantemente exercem sobre os homens, sem que estes o percebam, uma grande influência e desempenham um papel muito ativo no mundo moral e mesmo, até certo ponto, no mundo físico. Então, meu caro ouvinte, eis em essência o que o Espiritismo vem nos facultar: a melhoria moral das nossas individualidades, o seu progresso também intelectual, e que devemos sim buscar na fenomenologia, na mediunidade, a oportunidade da condição natural da comunicabilidade com o mundo espiritual, mundo este que se encontra diretamente conectado ao mundo físico em que nos encontramos. Portanto, a relação dos seres espirituais que habitam este mundo, que é o mundo causal, encontram-se influenciados diretamente por nós, que também recebemos diretamente a sua influência. Então, existe esse intercâmbio direto, natural, do qual podemos estabelecer conexão fazendo as próprias escolhas, primeiramente. E Pedro de Camargo continua dizendo que estas judiciosas considerações do iluminado apóstolo, ainda se referindo a Paulo de Tarso, refere-se claramente às várias instituições que, através dos tempos, surgiram no cenário terreno, sob a égide do cristianismo. Todas seriam erguidas sobre os mesmos alicerces, sobre as mesmas bases. Porém, a despeito mesmo disso, nem todas permaneceriam, pois, no tempo da prova, na hora de serem submetidas ao fogo, as obras de madeira, de palha e de feno pereceriam. Então aqui uma metáfora, uma imagem mostrando a fragilidade de cada um de nós, seres encarnados, quando desejamos interferir no ideal cristão espírita que está acima de todos nós, homens encarnados e desencarnados. Vamos continuar analisando o objetivo do Espiritismo já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Estamos apresentando o programa Obras de Pedro de Camargo. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos estudando o capítulo O Objetivo do Espiritismo, na obra Em Torno do Mestre, do autor Pedro de Camargo, da editora da Federação Espírita Brasileira, que está nos ensinando acerca da construção de valores dentro de cada um de nós, comparando com a estrutura física dos primeiros núcleos de reuniões dos apóstolos em sua simplicidade primitiva, denominando-se então igrejas, que são edificações onde se reúnem os cristãos. E muito mais importante do que o exterior é a construção do reino de Deus dessa igreja dentro de cada um de nós. E que teríamos então provas de fogo a sustentar por adversidades naturais que encontraríamos dentro de nós mesmos primeiramente e que estabeleceriam concurso com o que há fora de nós.
A época da prova chegou. São os dias que vimos atravessando. Ao Espiritismo cabe a gloriosa tarefa de restaurar o cristianismo, levantando uma obra imperecível. Eis aí, meu caro ouvinte, o objetivo do Espiritismo: fazer com que o cristianismo possa novamente reviver nos corações humanos, fazer lembrar a essência de Jesus em nossas vidas, tirando todo o aparato exterior, todas as ideias externas de apresentações, e sim construindo valores dentro de cada um de nós, pela educação de espírito. Cumpre que uma edificação sólida e inabalável seja construída sobre o fundamento santo, ou seja, sagrado, de religiosidade, de valores profundos do sentimento, sobre aquela base imutável que há mais de 20 séculos foi lançada sobre a rocha inamovível, contra a qual não prevaleceriam as portas dos Hades. Aqui ele se refere a Hades como a denominação da condição pagã do inferno, a condição equivocada dos valores da eternidade das penas, que o Espiritismo já provou não existir. A derrocada dos credos dogmáticos, dessas construções de palha e feno, acha-se patente para os que têm olhos de ver. Então veja, meu caro ouvinte, que essa comparação de uma edificação nessas condições tão frágeis, na verdade estão representando a fragilidade humana, ou seja, o personalismo, o egoísmo, a ideia de querer colocar na doutrina os seus próprios pontos de vista. A sociedade atual se debate num verdadeiro caos após a terrível guerra mundial que ensopou a terra de sangue e de lágrimas. Então Pedro de Camargo se refere a esse momento em que surgiram as guerras mundiais e suas consequências terríveis. As hordas bárbaras dos vândalos e dos hunos estão em atividade, aqui referindo-se aos povos que estabeleciam por conquista e pelo uso da força, destruindo tudo e a todos. Pois outra coisa não são essa dissolução de costumes, essa corrupção de caracteres, essa selvageria e impudência com que se buscam prazeres e se ostentam vícios. A fé convencional e os credos oficializados mostram-se impotentes para conter a onda invasora das paixões indômitas. Não resistiram à prova de fogo predita por Paulo. Um egoísmo feroz, brutal, nunca visto, campeia em frene, verificando-se o cumprimento das palavras de Daniel, a abominação que causa desolação, atingindo até as coisas santas. Então, meu caro ouvinte, é preciso que haja um esclarecimento que nos convide ao uso da razão, a fé raciocinada, para que possamos fazer a distinção entre o bem e o mal, e não as imposições dos dogmas, dos valores exteriores ou dos convencionalismos que nos afastam dos valores da religiosidade e da construção dessa igreja nos nossos corações e não fora de nós. Vamos elucidar este verso. Elucidando o verso. Da obra O que é o Espiritismo, Kardec faz as seguintes afirmações. O Espiritismo, como doutrina moral, só impõe uma coisa: a necessidade de fazer o bem e evitar o mal. É uma ciência de observação que, repito, tem consequências morais, que são a confirmação e a prova dos grandes princípios da religião. Quanto às questões secundárias, ele as abandona à consciência de cada um. O Espiritismo não descobriu nem inventou os espíritos, como não descobriu o mundo espiritual, no qual se acreditou em todos os tempos. Todavia, ele o prova por fatos materiais e o apresenta em sua verdadeira luz, desembaraçando-o
dos preconceitos e ideias supersticiosas, filhos da dúvida e da incredulidade. E também na obra O Espiritismo em sua mais simples expressão, Kardec esclarece: as instruções dadas pelos espíritos de ordem elevada sobre todos os assuntos que interessam a humanidade e as respostas que deram às perguntas que lhes formulamos foram recolhidas e coordenadas cuidadosamente e constitui toda uma ciência, toda uma doutrina moral e filosófica com o nome Espiritismo. O Espiritismo é, pois, a doutrina fundada na existência, nas manifestações e no ensinamento dos Espíritos. Esta doutrina acha-se exposta de maneira completa no Livro dos Espíritos, em seu aspecto filosófico, no Livro dos Médiuns, em sua parte prática e experimental, e no Evangelho segundo o Espiritismo, em seu aspecto moral. E Pedro de Camargo continua dizendo: é tempo, portanto, de pensarmos seriamente no desempenho do mistério que o céu confia aos adeptos do Espiritismo. Levantar sobre os escombros dos templos desfeitos, pelo fogo da prova, o templo vivo da fé, dessa fé que consola, regenera, purifica e salva. Ergamos todos, cooperando cada um com o seu contingente, por mais modesto que seja, a Igreja rediviva de Jesus Cristo. A Igreja sem dogmas, sem liturgia, sem casta sacerdotal. Esta Igreja que se levanta no interior do homem, que tem seu altar nos corações, que exerce influência incoercível nos hábitos e nos costumes, reformando e consolidando os caracteres. Essa Igreja poderosa, forte, contra cuja fortaleza não prevalecerão as potências do mal. Essa Igreja que é luz, que é amor, que é paz, que é bênção e consolação, porque é o reino de Deus dominando-nos o Espírito. Eis aí, meu caro ouvinte, o objetivo do Espiritismo: a construção de valores do bem em nossos corações, em nossas vidas, em nossas concepções, palavras, pensamentos e atitudes, tornando-nos pessoas melhores, tendo Jesus como exemplo maior em nossas vidas. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Eis a promessa do Cristo, meu caro ouvinte: fazer renascer no coração do homem o Espírito de verdade, o próprio Mestre Jesus a nos consolar, e através dos seus mensageiros, lembrando a sua essência, fazer com que tudo o que ele ensinou seja então compreendido, recordando desses valores, para que cada um de nós, consolidando a sua convicção, possa conhecer a verdade, possa permanecer no Evangelho de Jesus, buscando o voluntariado, buscando o encontro daqueles que sofrem como nós, ou mais do que nós, para que o exercício do bem, da caridade, da justiça e do amor seja a escolha para cada um de nós, perante nós mesmos, perante a família, perante a vizinhança, perante a sociedade,
a nossa parcela de contribuição de melhoria da sociedade começa com a melhoria de cada um de nós primeiramente. Que possamos construir essa igreja viva em nossas vidas, em nossos corações, e tornando-nos pessoas mais úteis, servindo ao Mestre, permaneceremos com Ele, hoje para todo sempre. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.